Olá pessoal, bom dia, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e vocês viram o título aí? O Brasil é um país sem futuro e agora também sem passado. Bom, todo mundo soube da tragédia que houve no domingo, dia 2 de setembro, o Museu Nacional, que no Rio de Janeiro pegou fogo, ali na Quinta da Boa Vista. E devido ao quê? Ao descaso desses políticos safados, que esses políticos são só um reflexo do povo, porque culpado disso também, tudo dessa safadeza aí que está aí, é o povo. A maioria dos brasileiros não prestam, são safados, são corruptos. Sim, a maioria. É isso mesmo que eu estou falando, a maioria. Principalmente quando os caras falam assim, fulano faz, fulano rouba mas faz. Fulano roubou, mas ele deu isso, deu aquilo. Esse discurso de que rouba mas faz é a mesma coisa que a mulher que apanha todo dia do marido, mas continua com ele porque ele coloca comida na mesa. É a mesma coisa. Por que eu digo que a maioria? Porque a maioria dos que falam mal dos políticos, se estivessem lá, fariam a mesma coisa, porque só negam, pagam para não ser multados, tendo cometido uma infração. A pessoa cometeu um erro no trânsito, ela paga para não ser multada, entendeu? Passa atestado médico falso, cola numa prova. Aí você fala assim, você quer comparar isso? Bom, quem rouba dinheiro público, que mata mais do que a criminalidade, esse é o pior crime, tá? Do que também do quem está na rua assaltando. Mas quem rouba dinheiro público favorece esse tipo de coisa, para que isso aconteça. Mas voltando ao assunto, o camarada que rouba da saúde, da educação, da segurança, quem rouba dinheiro público, um dia colou na prova, passou atestado médico falso, cometeu aquelas pequenas mentirinhas, contou pequenas mentirinhas para poder ficar bem. Então eu falo que isso aqui é um país sem futuro. Adianta alguma coisa? Então mesmo é o seguinte, a educação ela é importante no país. Ela é importante, mas como diz a LDB, que ela complementa a ação da família. Se a família ensina maus valores, mesmo que a pessoa tenha escolaridade, ela vai aprender o errado. Se a mãe ensina o filho a ser um marginalzinho, porque tem mães, estou falando de coisa que acontece aqui no Rio de Janeiro, quando o filhinho chega com coisinha nova dentro de casa, ela não pergunta, mesmo que sabe que ele furtou de alguém, acha que o filho é malandrinho. E aí? Bom, mas eu quero falar o seguinte. Então, só para você ver onde que está a corrupção. Se a corrupção não parar em você, meu filho, ela vai se alastrar. E quando você faz algo ruim, você está prejudicando alguém. Depois você não pode reclamar. E acontece. Esses políticos que estão lá, que são reflexo do povo, porque não existe sociedade honesta e política corrupta. Isso não existe. Se a política é corrupta, porque a sociedade é corrupta em sua maioria, ok? Se você não é, você não vai ficar chateado com o que eu estou falando. Mas fizeram obras aqui no Rio de Janeiro para comprar Copa do Mundo, dos imundos, né? Porque os imundos que eu falo são os organizadores, tá? Fizeram que mais? Fizeram a droga da Olimpíada, que são eventos que nós não temos condições de fazer. Porque somos países atrasados, subdesenvolvidos, cheios de pendências aqui, cheio de problemas, infraestrutura, saneamento, e isso não é prioridade. Países de primeiro mundo é que tem que fazer.
Eles lucraram, na Copa eles lucraram mais do que todos os outros lugares. E a população aqui, aí aquele desgraçado, aquele Eduardo Paes, que está vindo para concorrer agora ao governo, ele não só fudeu o Rio de Janeiro, a cidade, agora ele quer foder o estado todo. Tá? Está em primeiro. O molequinho não pode mais concorrer, ainda bem, mas esse miserável está aí. A única coisa boa que o Eduardo Paes fez foi o bilhete único universitário, só. E que esse maldito aí do Crivella tentou tirar, fez uma porção de coisa aí. Agora eu te pergunto, deram dinheiro para essa porcaria de Copa do Mundo, para essa porcaria de Olimpíadas, que foi mais Olimpiada, né? E por que não deram para o museu? Porque não quiseram. Porque não quiseram. Simples. Por que investir em cultura e educação? Então deixa o povo alienado. É assim que a gente tem que fazer. Para que o povo continue na mesma. Para que o povo continue enganado. Para que o povo continue burro. Sim, porque a maioria dos brasileiros são burros. Desculpa o que eu estou falando. Eu não estou falando questão de escolaridade só, não. Porque eu já vi um monte de universitário burro também. Sabe, eu tive que xingar um montão de gente que veio tirando com a minha cara porque não entendeu um texto. Isso, gente da faculdade. Tá? Fiz politicamente correto, essas vagabundinhas aí, fiz otários, fiz babacas aí. Não entenderam um texto. Gente burra e que estão na faculdade. E pasma, tem gente formada. Analfabetos funcionais. Então, o que eles fazem, os políticos? Deixa tudo como está. Investir em cultura, pra quê? Deixa eu ver aqui. Até deixei na página aqui, deixa eu ver se ela vai abrir aqui. O que acontece? O museu custava a manutenção bem menos que o judiciário. Deixa eu só olhar aqui, ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu botar aqui. Enquanto abre aqui, que tá meio lento aqui devido ao meu programa de vídeo aqui, de gravação. Então, olha só. Verba usada no Museu Nacional em 2018 equivale a 2 minutos de gastos do Judiciário e 15 minutos do Congresso. Olha, mesmo detendo acervo de 20 milhões de itens, o Museu Nacional custava muito pouco para o governo federal, especialmente quando seus custos comparados a outros da máquina pública. Os 258,4 mil gastos pelo museu em 2018 até agora equivale, por exemplo, a 15 minutos de gastos do Congresso Nacional em 2017. Câmara e Senado custaram 1,6 milhão por hora no ano passado, segundo o levantamento da ONG Contas Abertas. Bom, isso aqui é só um exemplo. Vou mostrar aqui para vocês a imagem do descaso. Vou achar aqui, vou mostrar para vocês. Então, vejam aí. Olha aqui, tá vendo? Isso aqui quando era antes, como é que ficou. Isso aqui foi na noite do incêndio. E pasme, voltando aqui para mim, pasme. O Biblioteca Pública, que foi isso, Biblioteca Pública é destruída em incêndio no Maranhão, tá? Além disso, isso foi um dia antes, no dia 2 de setembro, pega fogo o Museu do Rio de Janeiro e 24 horas depois, no outro dia, o que acontece? O Casarão, no Centro Histórico de Salvador, pega fogo. Gente, isso é um crime contra a cultura brasileira. E não adianta você falar mal de A, B, C, parar com essa palhaçada de culpar grupos. Porque é isso que fortalece o opressor, que fortalece o safado. É o que? É você, o meu grupo agora é a esquerda. A culpa é deles.
fizeram sim a porcaria sim, no governo, sim. Ou, não, a culpa é da direita, fica aquela briga, porque é isso que eles querem fazer. Porque é isso que eles querem fazer. As pessoas não param para analisar. 2 ex-presidentes, 2. Um está trancafiado, mas eles eram unidos, mas se fingiam, sabe dizer o quê? De inimigos. Gente, vamos acordar um pouquinho. Quem mantém isso são empresários. Acabou. E por quê? Começa lá atrás, começa na formação cultural do brasileiro. A maioria só vive para se dar bem. Então ele quer se dar bem à custa dos outros. Ele quer se dar bem à custa dos outros. O que acontece? Quando ele consegue poder, seja político ou quando é um empresário forte, ele vai bancar tudo isso aí. Para quê? Para ter privilégio. Tanto é que as dívidas, os impostos estão sendo perdoados dos empresários. Para quê? E taxando o pobre. O pobre paga e paga muito. E o que eles fazem? Vamos tirar do que realmente importa, tirar da cultura, tirar da educação e dar mais para os empresários. É isso que eles fazem. Para quê? Para ter o retorno entre eles. Por isso que eu falo que o Brasil é um país sem futuro. E agora, com essa perda que acabou, sabe, não quis falar no dia que aconteceu, porque tá com a cabeça quente, poderia falar até poderia falar mais coisas que fosse me arrepender depois, mas a verdade é que o patife do ministro da Cultura agora vai liberar 10 milhões, né, para reerguer. Gente, adianta alguma coisa? Adianta? Não é melhor reerguer, não, deixa lá do jeito que tá, para mostrar o quanto esse país é corrupto, o quanto esse país é safado, e para mostrar a incompetência em administrar e cuidar de um patrimônio histórico, um patrimônio mundial, gente. Um acervo de 22 milhões de itens, sabe? Vários campos ali do conhecimento, paleontologia, história, botânica, enfim, vários. Ali, pessoas que estavam fazendo mestrado e doutorado também, que tinham aquele lugar como local de pesquisa, agora não tem mais. E isso não pode ser recuperado. E sabe o que o governo está fazendo? Está cagando e andando. Está cagando e andando. Aquilo foi uma perda para a humanidade. Aquilo tem valor para a humanidade. Acabou. Pegou fogo, acabou, não tem mais. Não tem mais. Isso você pode entender. É diferente de uma perda de uma pessoa que ela foi importante sim para um grupo, legal, mas não é importante para outros. Embora eu estou falando que todo mundo tem que sair morrendo assim, não é isso. Mas ali é algo que é como se fosse a morte para toda a humanidade. Repercute no mundo todo uma tragédia daquela. E por causa de quê? Por causa do descaso aliado à corrupção. Aliado à corrupção. Foi isso que resultou na destruição do museu. Sabe? A múmia egípcia, como que você vai recuperar as outras múmias também daqui da América Latina que estavam ali? Não tem um depósito reserva, não tem isso. Não é como você chegasse numa loja, eu perdi, por exemplo, eu perdi uma caneta, eu vou comprar uma outra caneta, eu quebrei meu pendrive, vou lá e compro outro. Não é a mesma coisa. Eu tenho um CD aqui do Rod Stewart, legal, né? E quebrou, eu vou comprar outro. Não é a mesma coisa, não tem como. Aquele crânio de 12 mil anos, mais antigo da América Latina, deram o nome de Luzia. Acabou. Fora várias espécies
fósseis, ossos de dinossauros, besouros da época, insetos da época de Dom Pedro que não existem mais. Tudo acabado. Tudo acabado. Aí você vê hoje analfabetos falando um montão de coisa. Eu não vou repetir os comentários de gente que se alegrou com isso. E uma pessoa próxima de mim, não vou falar o nome, falou que, claro, não falou comigo, falou com a minha mãe. Falou que estava nem importando com o sede de um museu. Lógico, a pessoa que falou uma besteira dessa era crente. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Falar uma merda dessa. Também só lê em Bíblia, né? Isso aqui é o quê? Você vê isso. Pessoas brigando hoje, defendendo partido político. Por quê? Porque são pessoas burras, pessoas idiotas e precisar de quê? Do governo que não investe em cultura e educação. É isso que eles querem. Eu não sei se eu falei agora um pouco, mas falo de novo. Biblioteca Pública Maranhão pegou fogo num dia. No outro dia, um museu no Rio de Janeiro. No outro, casarão no centro histórico. Tem coisa estranha aí, gente. O antropólogo Darcy Ribeiro, ele falou em 1977: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Isso é um projeto. Reformaram o Maracanã para aquela droga de Copa. Para aquela droga de Copa do mundo que fizeram. E não podiam reformar um museu. Aí eu fico vendo um montão de idiotas dizendo Brasil. Gente, a seleção brasileira não me representa. Aí eu falo assim, eu vou torcer para aquilo. As pessoas falam, mas você não é brasileiro não? Porque eu sou brasileiro, eu quero que a seleção se foda. Eu quero que a seleção se foda. Porque isso aí é a política pão e circo para poder manter o povo na ignorância. Como eu disse, somos um país sem futuro devido a tudo que eu falei aqui, devido à cultura, sabe, uma cultura horrenda de ser espertinho, de se dar bem em cima do tropeço do outro. Por isso eu falo que é sem futuro. E agora é sem passado. Porque patrimônio histórico que não era somente importante para o Brasil, não, para o mundo todo. Acabou. Eu fiquei muito triste, E eu só contei um pouquinho aqui da cultura brasileira, que é horrível, que, sim, o brasileiro, em sua maioria, não presta. Se você presta, fique à vontade. Você não vai ficar chateado com esse vídeo, mas se você não presta, logo você se ofende. Se ofende. Esse é o problema. Estamos em um país de ratos. Um país de ratos. E são ratos querendo um devorar o outro. Aí eu falo, tem solução isso aqui? Aí vem o idiota e fala, por que você não vai embora? Porque eu não tenho dinheiro para isso. Se eu tivesse, cairia fora daqui e nunca mais voltava neste lixo. Porque esse país, ele é um lixo. Tem belezas naturais, gente. Se riquezas naturais fosse garantia de alguma coisa, Madagascar seria também seria potência. Não adianta ter riquezas naturais e ter um povo desonesto no país. Não adianta. Não adianta. Eu repito, o museu custava muito menos, custava 15 minutos do Congresso Nacional, do gasto. Sabe? Equivale 2 minutos de gasto com o judiciário e 15 minutos do Congresso. Isso o museu. E agora? Acabou. Agora dizem que vai aparecer. Tem 10 milhões
tinham liberado uma verba, mas não chegou, porque tudo tem burocracia. Aqui no Brasil, gente, infelizmente é assim, ó. Se tem um barranco ameaçando cair na rua, tá ali, aí o barranco vai cair, ó. Ah, tem um barranco aqui, tem um morro aqui próximo à rua, e esse barranco vai cair, tá ameaçando cair. Ah, não tem verba, o responsável não sou eu. Ah, o responsável é fulano, fica aquele jogo de empurra. Cai, morre alguém, aí aparece gente para poder tomar atitude. É sempre assim. É sempre assim. Acontece a bosta para depois tomar uma atitude. Sabe? Ali, naquele lugar, depois que aconteceu, vai restaurar o quê? Tinha que colocar uma placa lá assim: nós somos uns lixos. Ou botar uma placa assim: nós somos incompetentes. Tinha que colocar isso lá para mostrar como não gerir o patrimônio público, ou um patrimônio cultural, melhor dizendo. Porque o Brasil mostra como não fazer, mostra qual é o jeito errado e como evitar o procedimento para você fazer o certo. Ou seja, ele mostra. Aqui nós temos que ver o seguinte: o errado que está aqui serve para mostrar o seguinte: como não fazer. Porque para fazer, você só fazer diferente do que está aí. É só alguém assumir a responsabilidade e fazer o que tem que fazer. Era só parar de pagar por propaganda política, tirar dinheiro desses caras que roubaram o Brasil, confiscar todos esses safados mesmo, entendeu? E pegar esse dinheiro, que tem dinheiro sobrando, sim. Tem. Quando é para cercar a Alerj, que custou acho que 12, 15 mil aquelas cercas de ferro, apareceu dinheiro. Quando tem alguma coisa, aparece. Quando vê, sempre pega alguém pegando propina, pagando, tem dinheiro sobrando aí. Mas ninguém quer fazer nada, porque é um jogo do poder pelo poder. E com isso, o que eles fazem? Tira da cultura, tira da educação, para deixar o povo mais burro. E como não tem futuro, agora não tem passado. Povo sem história. Sabe? É por isso que você vê gente hoje pedindo a volta da ditadura, sabendo que a ditadura foi algo real. Eu vou só dar um dado para você. Leia um pouquinho. Leia o livro História do Brasil, do Boris Fausto. Leia Sociologia da Educação, foi o livro que eu li há pouco tempo, e vai falar sobre um pouco da ditadura. Claro que o livro do Boris Fausto fala muito mais. Para você, idiota, que diz que não houve ditadura porque livrou o Brasil dos comunistas, porque foi pedido do povo. Eu fico vendo, geralmente quem fala isso muito bem é crente adora falar isso. Também, povo burro do caralho. Eles adoram falar que não foi a ditadura porque o povo pediu. Não foi o povo que pediu. Quem pediu, sabe quem foi? Com essa desculpa de falar dos terroristas, foram as elites, foram empresários. Tá? Foram as grandes empresas, ou seja, representadas, claro, as empresas são os empresários, lógico. Que a empresa não faz nada sozinha, né? Uma instituição não faz nada sozinha. É das pessoas que estão por trás dela, sim. Que pediram, e por interesse, os militares assumiram. E depois começou toda a merda. Eu não vou comentar isso aqui agora não, porque vai ficar mais longo o vídeo. Então você vê gente falando que não houve ditadura, pedindo a volta dela. Por quê? Porque não estuda, por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui que você vê. Pessoas tiram da cultura, tiram da educação, o que acontece? Você vê essas burrices aí. Você vê pessoas, quando nós falamos de um bolso lixo da vida, porque ele é contra o Ministério da Cultura, e você que é ateu e vota nele, qualquer um, você é burro, tá? E não vem defender aqui não. Não vai defender, vai defender ficar na cara do caralho, tá? Porque o cara ele é a favor da extinção do Ministério da Cultura. Não adianta você falar que tá triste com o incêndio do museu se você vota nele, porque você é um idiota. Você é um idiota. Todas as provas, nem vou falar aqui agora,
da corrupção, que ele é o mais corrupto que tem, que ele fez, do que ele faz e fez. Das besteiras que ele anda fazendo, do discurso que ele anda propagando, e você diz que vota nele. O cara que fala que a maioria tem que se curvar e ir embora. Bom, até são minorias aqui. Ele mostra que não respeita você. Ele diz que o Estado não é lá, que o Estado é cristão. O cara desse quer fazer teocracia. E você ateu, vota num cara desse? Você é um idiota. Você é um idiota e você é uma idiota. Você é um burro. Tá? Vai defender Bolsonaro na casa do caralho. Quer ir embora do meu canal? Ah, puta que pariu. É isso mesmo. Entendeu? Porque aí eu falo isso, aí logo vem Petralhas maldito, eu não sou petista não, seu idiota. Vai tomar no cu, porra. Aqui, ó. Você tá aqui, ó. Cara, eu odeio, olha, eu odeio esse discurso de gente defensora de bolso lixo, porque esses caras não pensam, é sempre o mesmo discurso. Vocês se fuderam agora, porque eu não sou comunista. Eu não sou esquerdista, seu idiota. Aí você fala de um cara desse, aí logo vem. Ah, Lula, gente, atenha-se ao que é falado, não busque outra coisa, porque isso eles colocam grupos como alvo do seu ódio. São os idiotas que nós temos hoje. Isso é resultado de quê? Falta de investimento em cultura e educação. O cara não sabe defender o lado dele. Ele não fala por que ele vota no cara. Ele é honesto, ele não é honesto. Ele grita que é honesto, mas não é honesto. O que ele faz? Incentivar o ódio das pessoas. Aí nós falamos de um cara desse que é contra o Ministério da Cultura, que acontece logo, as pessoas começam a falar, ah, isso aí é petista, ah, mas que a Dilma fez. Eu não estou falando de Dilma, em nenhum momento elogiei ela, nem elogiei o Lula, nem ninguém, mas não, porque os caras não sabem conversar, os caras não sabem argumentar seu ponto de vista, simples, entendeu? Então, esse cara é outro. Esse cara é outro que vai só acabar com a educação. Só vai garantir para quem? Para as elites. Gente, cuidado. Cuidado. Teve tragédias aí no Brasil em relação a arte, a museus, centros históricos. E vai continuar assim se nós não fizermos nada. Perdemos algo maravilhoso, algo que era também servia como fonte de pesquisa, e não só o acervo estava ali, mostrando às futuras gerações o que aconteceu, história, tudo. Agora não temos mais, devido ao quê? Ao descaso, à safadeza. E teve mais uma coisa que eu quero falar aqui. Olha como é que tudo está desestruturado, tudo está uma porcaria. Quando os bombeiros chegaram ali, que poderia ser resolvido, não foi resolvido por quê? Os hidrantes não tinham água. Não tinham água, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Tiveram que pegar aquela água daquele lago que tem ali. Tem mais para se fazer. Tudo uma porcaria aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Por quê? Por causa desses ratos que nós temos hoje nos governando. E eu falo, esses caras são reflexo do povo. Pense quem você é. Sua atitude, ela tem um impacto muito grande. Ah, Fábio, tá me culpando por causa do museu? Não diretamente, se você não faz as coisas que eu falei agora há pouco. Sei que o vídeo está longo, nem todo mundo vai ter paciência, mas isso aqui é um desabafo e uma crítica à própria sociedade brasileira que eu vivo. Porque eu falo, é um dos piores lugares para se viver, é aqui. Além de corrupção, somos cercados de gente burra e analfabeta. É triste. Bom, qual o futuro do Brasil? Bom, nós não temos futuro nenhum. Infelizmente é isso que eu tenho a dizer. Eu não tenho boas notícias para dar. Tenho mais notícias e notícias realistas. E o nosso passado, agora estamos sem passado. Entre aspas, né? Sem passado. Perdemos
algo que ainda tinha muita coisa para pesquisar ali. E agora as futuras gerações não saberão mais. Vão restaurar. Tem coisas que se perderam para sempre. Você não tem um estoque de uma múmia. Você não tem estoque de artefatos que foram encontrados que estavam ali. Não tem. Eu termino dizendo que esse país é um país de burros. Em sua maioria são burros. Por quê? Primeiro porque acham que se dá bem, é espertinho, está sendo legal, está sendo esperto, está sendo o fodão. Mas isso tem impacto com outras pessoas. E esse ciclo vem de volta para você. O resultado está aí. Vou repetir. O museu só pegou fogo por causa do descaso aliado à corrupção brasileira. O que eu tenho a dizer? Mais nada. Dizer que perdemos. Perdemos muito. Morre não só uma arte, mas toda uma história, toda a conquista que estava ali. Agora nós não temos mais. E nunca mais. Sim, eu estou muito triste e revoltado. Não gravei no dia por causa disso. Para não falar coisas que eu fosse me arrepender mais. O que eu tenho de dizer agora? Mais nada. O que você espera agora? Bom, expectativa, eu não crio expectativa. Porque eu só me dei mal. Qual a expectativa para o Brasil? As coisas que eu vejo, com gente burra a todo momento, surgindo aos milhares, só vai piorar. Infelizmente. Não queria falar isso não, mas sei que só vai piorar. Então, gente, se você é uma pessoa do bem, continue. Vamos tentar sobreviver. Porque isso aqui não tem mais jeito não. Até a próxima, gente.